Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Nós estamos aproximando do fim dos tempos e não tenho dúvida nenhuma com relação a isto. Todos os acontecimentos estão indicando o fim dos tempos. Tem aí a Agenda 2030. Essa agenda nada mais é do que uma preparação do mundo para o governo mundial, ou seja, o governo do anticristo. A ONU está falando abertamente já sobre um governo mundial. E quer dizer, chegou 2030, a Agenda 2030 quer dizer que eles querem implantar essa agenda até o ano de 2030. A agenda sendo implantada, o mundo já está pronto para o governo do anticristo. Então não vai demorar muito não, irmãos. Essa agenda, para quem olha, para quem lê e não entende bem, a gente às vezes não entende certos termos técnicos, né? Mas tem pessoas que estão lendo e estão falando sobre essa agenda. Outro dia mesmo eu estava vendo um vídeo, infelizmente não tive tempo de terminar, ela estava explicando sobre isso. Então, são 17 tópicos ali. Você lendo assim parece que é coisa boa, mas tem muita coisa ruim implícita ali, escondida ali. Só quem entende, né, o linguajar técnico deles é que vai descobrir isso. Então vamos ficar atentos, vamos prestar atenção, vamos pesquisar mais sobre o assunto, né? Vai para a internet, vê lá sobre a Agenda 2030, sobre a NON. NON é Nova Ordem Mundial. Estão tudo junto, não é a ONU, Mercado Comum Europeu, Mercosul, como dizem por aí, né? Estão junto e misturado. Está sendo preparado o mundo para esse governo. Então vamos ficar atentos, né? Vamos perseverar na palavra do Senhor. Vamos estudar mais o Apocalipse para a gente, né, entender o que está acontecendo melhor no mundo. Aliás, em Apocalipse 3 diz que bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Então vamos, né, estudar mais a Bíblia, mais o Apocalipse. Vamos estudar a Bíblia, não é só ler. Porque se ler simplesmente não vai aprender. Tem que tirar tempo, dedicar em oração, né? Pedindo ao Espírito Santo para estar ensinando e estudar a Bíblia. Vai num texto, vai em outro, usa as referências bíblicas, né, que tem aí, para ir aprendendo mais a palavra do Senhor, para não sermos pegos de surpresa, porque o Senhor, a palavra diz que Ele vai vir como um ladrão de noite, a gente não sabe a que hora. Então, implantou essa Agenda 2030, a qualquer hora, Jesus vai aparecer nas nuvens. Pode vir antes, tá? Ele pode aparecer antes. Porque um dos últimos sinais da vinda de Cristo, que falta para acontecer, é a manifestação do homem do pecado, né? Desse anticristo, desse governo mundial. É o último sinal. A Bíblia fala que não vai ser assim sem que antes ele se manifeste. Então ele vai se manifestar. Agora, não sei se vai ser a presença ou seja esses acontecimentos aí. Então vamos ficar atentos, prontos, para que a hora que Jesus aparecer nas nuvens, a gente vai subir e encontrar com Ele nos ares. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram
ditas pelos servos, pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? Olha, naquela época a igreja já estava sendo bombardeada com muitos ensinamentos que contradiziam a palavra, né? Pessoas dizendo que já foi dito que Jesus vai voltar, né? Mas ele até hoje não voltou, as coisas continuam como desde o início, né? Como na época dos patriarcas até hoje, está tudo a mesma coisa, não mudou nada. O Senhor não vai voltar. Já havia essas coisas, esses ensinamentos, havia muitos ensinamentos contrários à palavra de Deus, como existe hoje, né? Também a mesma coisa. O diabo, ele age da mesma forma, ele só muda de figura, só muda a aparência, mas a maneira dele agir é a mesma coisa, tentando contradizer o que Deus falou. E aqui diz, né, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, né, onde está a promessa? Porque desde o princípio que os pais dormiram, as coisas continuam do mesmo jeito. A gente ouve estas e outras coisas por aí, muitos ensinamentos loucos, né? Coisas contrárias à palavra de Deus, pessoas que negam até mesmo a existência de Deus, são mentirosos, né? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 1 que todo homem, né, pelas coisas criadas, sabem da existência de Deus, conhecem, né, pela manifestação do seu poder nas coisas criadas. Todo homem tem o conhecimento de Deus, e a Bíblia diz que eles vão ficar inexcusáveis por isso. Então esses ateus por aí que andam dizendo que não acreditam em Deus são mentirosos. Eles sabem que Deus existe pelas coisas criadas. A palavra de Deus é a verdade. Se ela diz que todo homem tem o conhecimento de Deus pelas coisas criadas, todos os homens sabem que Deus existe. São mentirosos. Eu ouvi um palestrante uma vez, ele é evangélico, ele falou assim: vou encher um avião de ateu, subir aí uns 5.000 metros e desligar
as turbinas e deixar ele cair. Aí ele falou assim, a última palavra na caixa preta vai ser, meu Deus! E é verdade. Tem muita gente que diz que Deus não existe, mas na hora do aperto está clamando pelo Senhor. Mas nós ouvimos um monte de coisas, nós precisamos ficar firmes na palavra de Deus. Aqui diz assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, existiram a terra, que foi tirada do meio da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. A terra foi tirada do meio da água, né? Era tudo misturado, e Deus diz, haja separação entre águas e águas, né? Apareça a porção seca, e Deus separou, né, a terra dos mares. Mas a terra está totalmente envolvida pela água por todos os lados, né? É muita água que existe. Pela água, o mundo de antigamente foi destruído, né? Pelas águas do dilúvio. Deus falou que ia acontecer, falou que ia mandar chuva, que ia chover 40 dias e que ia inundar a terra. Noé falou, Noé avisou, e os homens não deram ouvidos, foram incrédulos, zombaram, com certeza zombaram de Noé, como zombam de nós hoje quando a gente fala essas coisas. E aí veio o dilúvio e todos pereceram. No fim dos tempos não vai ser diferente. Tudo que está escrito aqui vai acontecer exatamente como está escrito. O mundo, né, a terra vai ser totalmente modificada. As obras que existem no mundo aí, que foram feitas pelo homem, vão ser todas destruídas. Vai surgir um novo céu e uma nova terra. Então, como, né, foi naqueles dias, vai ser no fim dos tempos agora. Aqui diz que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, né, pela mesma palavra que foi dita, que exerceu juízo sobre o mundo antigo, essa mesma palavra vai acontecer. O juízo de Deus vai ser segundo esta palavra. Deus age segundo esta palavra. Todo julgamento de Deus é segundo esta palavra. No último dia, no trono branco, Ele vai julgar os homens segundo esta palavra. Aliás, a Bíblia diz que aquele que não crê já está julgado, já está condenado. Já vão chegar diante de Deus julgados e condenados. Só vai receber, né, aquela famosa palavrinha, né? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai mandar para a esquerda. E os dele, os que serviram o Senhor, Ele vai mandar para a direita. Vamos chegar ali, nós salvos por esta palavra. E o mundo incrédulo, desobediente, que não teme a Deus, já vai chegar ali condenado por esta palavra. Foi esta palavra que nos salvou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos libertos por essa palavra, transformados por esta palavra, vivificados por esta palavra, e vamos subir a encontrar o Senhor nos ares por esta palavra, porque o Senhor falou que isso vai acontecer, e o que Ele falou vai acontecer exatamente como Ele falou. Lá no começo Ele disse, haja luz, e a luz simplesmente apareceu. Haja isso, produza erva, produza árvores, e como Ele mandou, aconteceu. E Ele falou, né, que o Senhor vai aparecer nas nuvens, e nós vamos subir a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Isso vai acontecer exatamente como está escrito aqui. Não vai ter barreira, não vai ter nada que vai impedir. A gente pode estar dentro de um edifício com 20, 30 lajes, todo fechado. A gente vai sair, vai subir, vai encontrar com o Senhor nos ares, porque o corpo vai ser glorificado aqui. E para um corpo glorificado não existe barreira física, não existe barreira. O poder de Deus vai fazer isso, porque o Senhor, eu disse aqui outro dia, o Senhor mandou a palavra, mandou a promessa e mandou o poder dele, mandou o verbo para estar conosco, para fazer acontecer o que está escrito aqui.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a terra está entesourando, ou seja, está se preparando, está enriquecendo, está construindo. Os homens estão trabalhando, construindo, edificando. Isso tudo está sendo entesourado para o fogo. Aqui, fogo aqui não é vai cair fogo do céu, vai queimar. Aqui é o juízo de Deus. Deus vai exercer o juízo. Mas não vai ter fogo no fim dos tempos. Claro que vai ter guerras. Com certeza vai ter guerra atômica, e Estados Unidos e Rússia têm poder para destruir a terra umas 3 vezes ou mais. Se soltar a metade das bombas atômicas, das ogivas atômicas que tem, destrói o mundo em pouco tempo. O homem vai se destruir um ao outro, os homens ímpios, porque nós vamos estar longe da confusão. Glória a Deus por isso. Assim como Noé, na hora que a chuva veio, que começou aquela confusão na terra, os homens desesperados, né, procurando recursos, subindo nos montes, e a água subindo, Noé estava longe da confusão, longe do problema. E a água tipifica aqui a palavra de Deus. Nós, pela palavra de Deus, também naquele dia vamos estar longe. Vai ser um caos aqui na terra. Imagine para você ver um avião sem o piloto é crente, vai ser tirado dali. O motorista da locomotiva, o maquinista da locomotiva, o motorista do caminhão, do carro, vai ser retirado. Vai ser muito acidente, vai ser batida por todo lado, avião caindo, trens, né, descarrilhando, carros desgovernados batendo, pessoas desesperadas, falando, né? Aquele povo estava certo, os crentes estavam certos, nós não ouvimos, agora eles foram embora. Nós vamos estar longe da confusão aqui embaixo. Vai ser um caos aqui na terra naquele dia. Por isso que eu estou falando, medite, leia mais, conheça mais a palavra. Quanto mais você conhecer a palavra, mais fé você vai ter, mais longe do pecado você vai estar. Precisamos tomar conhecimento da palavra de Deus para saber exatamente como está acontecendo. Aqui diz que vai vir homens escarnecedores, homens que zombam da palavra de Deus, zombam de nós, está zombando do próprio Deus, escarnecedores. Toda sorte de pecado, o pecado tem multiplicado. Quando a gente pensa que a gente já viu tudo, né, em termos de pecado, de maldade, aparece uma coisa nova que surpreende, né, que choca a gente, porque o homem não tem limite. O seu pecado, a sua ganância, a sua concupiscência é pecar, pecar e pecar, e não está nem aí para Deus. A Bíblia fala no fim dos tempos da apostasia, né? Que vai vir a apostasia. Eu acho que a apostasia já está no mundo, porque está cada dia mais difícil de pregar a palavra de Deus. Tem gente que fala que a apostasia é esfriamento da igreja. Se for isso, também já está acontecendo. Mas eu creio que a apostasia mais é no sentido do mundo. O mundo não vai estar pronto para receber a palavra. Você já viu que está cada vez mais difícil alguém vir aqui e tomar aquela decisão de seguir a Cristo? Está cada vez mais raro isso. Então, nós estamos no finzinho dos tempos. Está difícil de pregar a palavra de Deus. Zombam da gente, escarnecedores, desobedientes a pais e mães, pessoas que têm prazer somente no pecado. Você quer ver? Liga a televisão à tarde, nesses programas, nesses jornais policiais aí para ver. Cada coisa que acontece, eu não gosto nem de ver. Então o mundo está sendo preparado. O que vai, né, ser consumido naquele dia é o homem do pecado. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo
e da perdição dos homens ímpios. A perdição dos homens ímpios. Ímpio é aquele que não respeita a Deus, que não respeita a sua palavra. Não é totalmente o incrédulo, porque o incrédulo ele não crê. Mas tem muito incrédulo aí que você não vê ele zombando. Quando você fala, ele baixa a cabeça, ele fica calado, às vezes não tem nem argumento, né? Não argumenta, fica calado ali. Mas tem uns que são terríveis. Você fala, ele está zombando, está debochando, está rindo, está querendo impor as suas ideias, vive segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, é aquilo que eu gosto é que importa, o resto é o resto. Então são esse tipo de gente e tem aumentado muito. Os políticos, a gente vê aí os políticos da esquerda zombando de Deus, das coisas de Deus. Já está falando em perseguição à igreja. Tem um aí que diz que ele vai conversar com quem é padre, vai conversar com quem é pastor, para ver qual o lugar de cada um, e vai conversar com o chefe supremo, vai conversar com Deus. Ele não conhece Deus? Para chegar diante de Deus só pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pelo sangue de Jesus. Quem não tem o sangue de Jesus não vai chegar para falar com Deus. Ele vai, se fosse eleito, né? Vai, Ele que vai determinar. Deus falou isso ou Deus falou aquilo, o que Ele pensa, o que Ele acha, Ele vai impor. Ou seja, vai perseguir não só os evangélicos. Tem gente que acha que é só os evangélicos que vão ser perseguidos. Não, toda religião com princípio cristão vai ser perseguido. Um dos projetos da nova ordem mundial é acabar com todos os princípios cristãos e implantar os princípios dele, que a gente sabe muito bem o que é. Alguns já estão por aí, ideologia de gênero, aborto e por aí vai implantar uma religião dele, do anticristo. E aí, ai daquele que falar do nome de Jesus, vai ser perseguido. O católico vai ser perseguido, o espírita cristão vai ser perseguido, o adventista, testemunho de Jeová, toda religião que tem algum princípio bíblico vai ser perseguida. A Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo que se adora. Isso vai acontecer em breve, não está longe não, Jesus já está às portas. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor, um dia por Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é o dono do tempo. Para nós 1 ano é muita coisa, mas para Deus não é nada. Para quem vive desde a eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é o dono do tempo. Para Ele um dia é como 1 hora, 1 minuto. 1 ano é como um dia, 1000 anos é como um dia. Para Deus tempo não conta. E aliás eu vejo alguma coisa aqui, já vi alguém falando isso. A Bíblia diz que para a gente guardar o repouso, né? Que Deus ordenou guardar o dia 7, trabalhou em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. E para a gente guardar o sábado. Mas o sábado que para nós guardar não é um dia da semana. É guardar, a palavra sábado quer dizer descanso, repouso. Nós temos que guardar o dia do descanso, ou seja, o dia que o Senhor aparecer nas nuvens e a gente sair desse mundo cheio de problemas, cansativo, né? Corrupto, injusto. Esse é o dia do descanso, esse dia que nós temos que guardar. Mas também Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou. 6.000 anos, no 7º milênio vai descansar. Se a gente for olhar por esse lado, ainda falta muito tempo, porque parece que a Terra tem 5.600 e poucos dias. Então ainda falta bem uns 200 e tantos anos para chegar a 6.000 anos. Mas nós precisamos de observar outra coisa,
Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Se um dia como 1000 anos, se nós estamos em Cristo e nós vamos, ressuscitar, nós vamos ressuscitar no terceiro milênio. E nós já entramos no terceiro milênio. Se olhar por esse lado, nós já entramos no terceiro milênio. Depois de Cristo, nós já estamos em 2022, já entrou 22 anos do terceiro milênio depois de Cristo. Então a qualquer momento o Senhor vai aparecer nas nuvens. Fica atento, fica esperto, fique na palavra. Eu costumo dizer, fraco ou forte, fique na palavra. Porque assim vamos encontrar com o Senhor nos ares. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, querendo que alguns não se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus quer que todos se arrependam, para que todos sejam salvos. Então Ele está dando um tempo, para pessoas, aqueles que têm o coração contrito, que recebem essa palavra para se arrepender, para se converter, para entregar a vida para Jesus. Ele está dando um tempo, na hora certa, hora que Ele fala a todos que era para ser salvos, já estão salvos, aí Jesus volta e leva a igreja. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, vai ser de surpresa, como Jesus disse, que nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe, senão o Pai. Então vai vir de surpresa. Precisamos estar pronto a todo e qualquer momento. Como que a gente vai estar pronto? Estando em Cristo, estando na palavra, vivendo a palavra, fugindo do pecado, resistindo aos desejos da carne, renunciando ao pecado. Pecadores somos, a Bíblia diz que todo homem é pecador. Nós não podemos viver deliberadamente na prática do pecado, virar as costas para Cristo, virar as costas para a palavra e começar a viver o que a gente pensa, o que a gente acha, como o mundo faz. Mas nos esforçarmos para obedecer os mandamentos, para estarmos nesta palavra, para estar em Cristo. Fazendo isso, nós vamos estar prontos, porque a obra vai ser completa naquele dia. Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a completará até o dia de Cristo. Então é no dia que Ele aparecer nas nuvens, a hora que Ele aparecer, nós vamos ter o corpo transformado, os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis, já com o corpo transformado, e nós também vamos ser transformados. Naquele momento vamos estar prontos para encontrar com o Senhor nos ares, para viver na nova Jerusalém celestial que Ele tem preparado para nós. Aqui diz que os céus, ardendo, se desfarão, os elementos vão se fundir, então vai ter fogo. Quando eu era menino, algumas pessoas falavam que o mundo ia acabar com fogo, ou seja, ia pegar fogo no mundo inteiro, mas não é bem isso. Eu não acredito, eu não creio dessa forma. Vai haver uma transformação? Vai haver fogo? Vai, mas eu acho que o fogo aí vai ser as guerras, é o que eu penso. Mas que vai ter fogo, vai. A não ser naquela última batalha. Na última batalha, a Bíblia diz que Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir os inimigos de Israel. Então naquele lugar ali, Ele vai mandar fogo sim. Vai matar o exército todinho que se levantou contra Israel. Igual Ele fez com o exército da Síria, Mandou o anjo ali. E um anjo só. Matou 185.000 soldados que se levantaram, do exército que se levantaram contra Israel. Não pode mexer com o povo de Deus, não. Deus não gosta, Deus não tolera, e Deus sempre exerce o juízo sobre aquele que se levanta contra o povo dele, aquele que Ele ama. E vai ser assim no fim dos tempos, agora e vai continuar sendo. Quantas vezes, pessoas se levantam contra nós, depois você vê o juízo de Deus na vida daquela pessoa. A gente já viu muito isso acontecer em muitos lugares, até mesmo políticos, jornalistas, artistas por aí que soltaram a língua contra Deus, contra Cristo, contra a sua palavra, e o juízo caiu sobre eles. Personagens importantes aí, inclusive aqui no nosso
Brasil, né? Cantor famoso aí, tirou um trago de um cigarro de maconha, soprou para cima e falou: essa é para o Senhor Jesus. Daí a pouco tempo foi embora. Não brinca com Deus não, não zomba de Deus não, não zomba do povo de Deus não, porque é ruim. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, está escrito na palavra do Senhor. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade. Em santo trato, viver santo, viver piedade aqui não é misericórdia, não. Piedade aqui é obediência à palavra de Deus. A palavra piedade na Bíblia tem dois sentidos: sentido de misericórdia e no sentido de obedecer a Deus, de temer a Deus, né, e respeitar a sua palavra. Nesse caso aqui, é nesse sentido de respeitar a palavra de Deus, de temer a Deus. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Apressando para o dia de Deus. Como que nós vamos apressar para o dia de Deus? Pregando o Evangelho, anunciando os feitos do Senhor, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da palavra e sejam salvos. Assim nós vamos estar apressando a vinda do Senhor Jesus. Os céus, que fala que os céus se desfarão em fogo, os elementos se desfarão ardendo e se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós estamos esperando. Você está esperando isso? Um novo céu, uma nova terra? Nós aguardamos isso. Nós esperamos isso, nós cremos nisso, tenha essa certeza no seu coração. Jesus falou que foi preparar lugar para nós. Está sendo preparado. A terra vai ser totalmente modificada, totalmente transformada. Eu creio que a terra vai voltar a ser como era no dia da criação, no dia que Deus criou, no dia que Deus colocou tudo em ordem ali na terra, né? Eu creio que a terra vai voltar naquele estado ali, tudo perfeito, tudo funcionando perfeitamente, o meio ambiente perfeito, sem poluição, sem nada. Eu creio que tudo que vai ficar aqui, que causa poluição, vai ser destruído. Não sei como, se vai ser pelo fogo, mas o certo é que essa terra vai ser totalmente transformada e vai ser um lugar maravilhoso. E depois que o Senhor Jesus nos levar a encontrar com Ele nos ares, depois da confusão toda aqui, que tudo for destruído, que a terra ficar novinha em folha, novos céus e nova terra, não quer dizer que Deus vai destruir essa e construir outra, não. Ele vai transformar essa terra aqui. Aí depois que tiver tudo prontinho, a gente vai voltar para a terra. Tem gente que fala que o jardim do Éden, Deus arrancou ele e levou, que ele está em algum lugar guardado. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu. Talvez essa Nova Jerusalém seja o jardim do Éden que está lá. Não estou afirmando isso, mas que vai ser algo maravilhoso, algo preparado com carinho, com amor para nós, vai ser. Nós vamos voltar, vamos habitar, não sei em que lugar da terra, mas vai ser num lugar maravilhoso, um lugar, como está escrito aqui, ó, em que habita a justiça. Não essa justiça aqui do mundo, mas a justiça de Deus. Ou seja, tudo que está escrito aqui, todas as promessas, e talvez muito mais do que está escrito aqui, Deus tem preparado para nós. A nossa mente humana não consegue alcançar a grandeza daquilo que Deus tem para nós, mas pode ter certeza que é algo maravilhoso. A Bíblia diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e jamais
penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas que o Espírito Santo nos revelou. O Espírito Santo nos revelou através da palavra que Deus tem algo maravilhoso para nós, só que nós não conseguimos, com a nossa mente limitada, alcançar a grandeza do que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nós vemos hoje por enigma, através de espelho, mas um dia nós vamos ver tudo perfeitamente, porque nós vamos estar lá. Então guarda essa palavra no seu coração, fica firme, fique nessa palavra, busca o discernimento. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais longe do engano você vai estar. Quando alguém falar qualquer coisa que é contra a palavra de Deus, você tendo o conhecimento de Deus, tendo o Espírito Santo, imediatamente o Espírito Santo vai testificar no seu coração que aquilo não vem de Deus. E aí você vai ser livre de todo engano, porque o engano está aí e vai aumentar. Tem muita gente por aí que não conhece a Deus, que não tem o Espírito de Deus, profetizando por um demônio. Tem um demônio na vida daquela pessoa, está profetizando, exercendo até milagres, muitos deles por aí exercendo até milagres, mas é um demônio que está ali fazendo aquilo para enganar, para prender as pessoas no erro. Você vai me dizer assim, mas o diabo é bom? Ele está fazendo milagre, está curando? Não, ele cura, mas ele não liberta. Ele cura para manter preso no erro, no engano, no pecado e levar para o inferno, para onde ele vai, para levar para lá junto com ele. Então fica atento, leia, medite, estude a palavra de Deus, dê lugar ao Espírito de Deus de agir mais na sua vida, busque mais do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Quem já é, busque mais, porque Ele tem sempre mais para nós. Deixe o Espírito de Deus ter liberdade de agir na sua vida. Entrega tudo para Deus, para o Senhor Jesus, a mente, o coração, pensamento, família, trabalho, os bens materiais, tudo dele. Não vive em função dessas coisas, vive primeiramente para servir a Deus, porque essas coisas materiais Ele sempre vai nos prover. Então sirva ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, porque o que Ele tem preparado para aqueles que o amam é grande demais. E quem é que ama o Senhor Jesus? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, aquele que crê nesta palavra e vive esta palavra. Amém? E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós vamos estar orando, amém? Vamos ficar vigilantes, atentos, sabendo que próximo está a vinda do Senhor Jesus. Vamos procurar estarmos preparados para a sua vinda. Chegou às nossas mãos um pedido de oração para a Débora. Está internada, ela está grávida de 8 meses. Ela precisa da intervenção do Senhor na vida dela, na vida dessa criança. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos interceder, amém? Nós devemos levantar mãos santas e pedir pelo agir do Senhor, pela intervenção do Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, amém? Eu gostaria que cada um de nós agora buscasse em favor da Débora, amém? Como igreja do Senhor, buscar a intervenção do Senhor em prol desta vida, em prol desta família, em prol dessa criança. E mais alguns que estão enfermos, que o Senhor possa continuar agindo como o neto do pastor.